Então ontem os baianos, os brasileiros, né, oraram muito e se arrependeram muito dos seus pecados. Também comeram muita comida baiana, né? Comeram muito peixe. Meditaram muito, refletiram muito sobre o sofrimento e o nascimento de Jesus, né? Há 2 anos atrás. Infelizmente, esta afirmação não é tão verdadeira, né? Comente. Infelizmente, a afirmação não é muito verdadeira, porque nós sabemos que o Natal foi convertido em uma festa de comilança e extravagância, né? E também a Semana Santa, a Páscoa também já foi convertida em um período de comilança, né? E bebedeira, né? Então, infelizmente, as tradições cristãs que foram estabelecidas ao custo de muito sangue, suor e lágrima, de muitas vidas que foram destruídas, foram ceifadas, está se corroendo, né, e se deteriorando. Bom, ainda bem que Deus está levantando um movimento novo, né, para renovar, para restaurar a fé original, a fé pura, para restaurar os valores morais, éticos e espirituais novamente. Então supomos que este movimento seja o movimento da unificação. Mas nós também temos que ter muito cuidado, né? Porque se a gente se distrair, né? Ontem mesmo eu estive analisando e de repente, anteontem, né? Eu estive analisando assim, parando um pouco para refletir e percebi que estava entrando na mesma maré, né? De pensamento e de sentimento das pessoas, que é a comida baiana, né? Aqui na Bahia. E de repente você se encontra, você se depara com você mesmo, apenas se movendo ou se relacionando na sociedade nos mesmos termos que a sociedade está utilizando, né, naquele momento, e é voltado para a satisfação do seu paladar, né, para o seu bem-estar físico apenas. E aí então nós somos obrigados a meditar e somos obrigados a dar um passo atrás, refletir e renovar nossa visão, né? Quer dizer, renovar não, atualizar a nossa visão, porque a nossa visão ela já foi renovada, mas ela pode se desatualizar se a gente não tiver cuidado. Por isso que há 2 anos atrás Jesus ele já fez um alerta dizendo cuidado com as ocupações daqueles dias, né? Alertando para que as pessoas não fossem absorvidas pela tradição, pela cultura que estivesse vigente neste tempo. Bom, hoje eu quero falar um pouquinho sobre renascimento, porque há 2 anos atrás Jesus disse para Nicodemos que quem não nascesse de novo não poderia ver o reino de Deus. E Nicodemos então ele perguntou a Jesus: mas mestre, como posso eu nascer de novo, já sendo homem? Porventura posso entrar novamente no ventre da minha mãe? E Jesus responde então o que para Nicodemos? Ele responde: Nicodemos, na verdade vos digo que o nascido de carne é carne, e o nascido do Espírito é nascido do Espírito. Então Nicodemos estranhou, porque afinal de contas ele já tinha nascido uma vez e nasceu na carne através da sua mãe. Só que Jesus está se referindo ao nascimento espiritual, né? O renascimento que é espiritual. E esse renascimento espiritual não é o mesmo renascimento que aconteceu através da carne e sangue da sua mãe. Estava falando acerca do nascimento espiritual. E nós sabemos que o nascimento de qualquer ser humano vivo está condicionado à existência de um pai e de uma mãe, não é? Não tem como alguém nascer sem a existência em parceria de um pai e uma mãe. E nós sabemos que o nosso nascimento, a nossa geração, ela começa na nossa medula óssea, né? Que é gerado os primeiros elementos das células masculinas, do espermatozoide,
e depois é encaminhado para os testículos, de onde então, armazenados ali, se preparam para o local, né, o campo de fecundação que está no corpo feminino. Eu não sei quanto tempo os espermatozoides eles demoram para nascer, né, e eles ficam ali armazenados, acho que parece que 24 horas somente, e depois então eles são transferidos para o útero materno, onde então o neném a vida começa de fato a se desenvolver no útero da mamãe, né? E no útero da mamãe, ele vai então viver, iniciar a sua vida, ter os seus primeiros dias de existência lá no útero, na barriga da sua mãe, né? E chega um momento, depois de 9 meses, que chega a hora do neném nascer. E quando chega o momento do neném nascer, o que acontece? Bom, antes de falar do nascimento do neném, vamos falar da situação da mãe, que carregou o pai. Na verdade, ele, quando está gerando a vida em si, a semente da vida, ele fica muito cheio de emoção. Assim, os homens sabem como nós ficamos extremamente emotivos e românticos com o nosso cônjuge, quando nós estamos assim, carregados, né, de sementes da vida prontas para germinar. Nós ficamos extremamente excitados, românticos, animados, né, e cheios de esperança, de expectativa. Estamos movidos, na verdade, né, em nossas emoções por essas sementes da vida, louco para desfrutar do amor, do carinho, do afeto do sexo oposto. E a mãe, quando ela recebe a semente, começa a gerar o filho. Eu não sei qual é o sentimento de uma mãe, mas Dona Silvânia sabe muito bem, porque ela já teve 4. O sentimento de uma mãe quando está carregando, né, o bebê na sua barriga, uma mãe normal, especialmente aquelas que têm a assistência paterna, a assistência do pai, o acompanhamento, né, paterno ali, e toda a assistência do seu marido, deve sentir um sentimento confortável, em certo no sentido emocional, no sentido espiritual, mas também passa por muitas aflições, por muitas agonias no sentido físico, né? Dona Ivanildo também já teve neném, ela sabe que uma mãe em estado de gestação são 9 meses de sofrimento, de muita dificuldade no aspecto físico. Eu vi que a minha esposa não conseguia dormir quando estava chegando perto do neném nascer, não tinha posição que fosse confortável, tudo era difícil, difícil para andar, difícil para comer, difícil para respirar, difícil para tomar banho, difícil para calçar o chinelo, né? Tudo é difícil para uma mãe quando está nos últimos dias da sua gestação, não é verdade? Mas mesmo assim, elas costumam, né? Algumas sentem muita paixão por alguma comida e sentem às vezes repugnância por outras, né? Enfim, o sentimento, a natureza, a vida da mãe, ele está basicamente controlada pela vida do bebê, pelo feto, né, que está na sua barriga. Todos os seus sentimentos, suas emoções, tudo que ela faz, na verdade, é em função do neném que está na sua barriga. O neném basicamente absorve, além de absorver o sangue da mãe e os nutrientes que ela ingere, ele também absorve basicamente toda a existência materna. Todo pensamento, todo sentimento, toda emoção, tudo é voltado para os filhos, né? Para o filho, o feto. E neste momento, muitas vezes acontece na sociedade que até mesmo casais começam se desfazendo, né? Quando as mulheres ficam grávidas, porque as mulheres ficam tão focadas no feto, né? Toda a vida delas está concentrada ali na gestação, que muitas delas assim desprezam o marido, né, de certa forma. Algumas acontecem até mesmo de rejeitar ou então ignoram o marido. Tão concentradas, tão focadas que elas passam a viver, a existir nesse feto, né, nesse neném que está na sua barriga, né? E aí depois chega o dia desse menino nascer, desse neném nascer, e o neném faz como para nascer? Ele nasce com alegria ou ele nasce protestando?
Ô Amanda, quando você nasceu sorrindo ou nasceu chorando? Amanda, não, velho. Isabelle, você nasceu chorando ou sorrindo? E eu digo, você nasceu chorando ou sorrindo? Todos nascem protestando, né? Protestando porque não querem nascer. Não querem nascer por quê? Porque o ambiente onde ele está é completamente aconchegante, inconfortável, onde estava vivendo. E de repente ele começa a ser incomodado para partir para um mundo chocante à primeira vista. À primeira vista eles estão saindo de um conforto para um mundo assustador. E o ser humano parece que desde o seu nascimento já se incomoda com mudanças, né? Você pode ver que toda vez que tem mudança, os seres humanos se incomodam, ficam agitados, alguns ficam aborrecidos, revoltados, alguns reagem de formas diferentes. Mas geralmente são reações fortes, e adversas que os seres humanos costumam ter quando as mudanças em suas vidas ou na sociedade começam a acontecer. E o neném então nasce protestando, nasce chorando, reclamando e grita muito, né, quando nasce. Essa é a realidade do nosso nascimento físico e a realidade do nosso nascimento, do nosso renascimento que Jesus falou, espiritual. Bom, há 2000 anos atrás, quando Jesus disse que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, naturalmente que ele estava se colocando, já tinha se colocado na posição de um pai, porque a Bíblia diz que Cristo veio como um pai eterno, como um príncipe da paz. Mas nós sabemos que o pai, ele apenas consegue gerar a semente da vida. Ele não consegue fazer um processo de gestação, de desenvolvimento da vida, e o processo de realmente geração e fazer o nascimento da vida. Então, quando Deus mandou o Pai Eterno, o Príncipe da Paz, eu não tenho dúvida que Deus também ele tinha mandado a Mãe Eterna, a Princesa da Paz, ou a Rainha da Paz, há 2000 anos atrás. Mas não está registrado na Bíblia a existência da Rainha da Paz, da Mãe da Paz, há 2000 anos atrás. Se Jesus disse que tem que nascer novamente para entrar no reino de Deus, tinha que ter o pai espiritual e a mãe espiritual. Jesus então vem gerar uma nova semente, mas alguém tinha que dar luz a esta semente, e não é o sexo masculino, não é o homem que vai dar essa luz a essa nova vida. Onde está a mãe que Deus preparou? Deve ter sofrido, ou pode ter sofrido, o mesmo destino que Eva sofreu há 6 mil anos atrás, ser corrompida, né, como aconteceu com a primeira mulher, ou pode ter sofrido o destino de todas as mulheres, de quase todas as mulheres eleitas por Deus na sociedade judaica. Na sociedade judaica, uma mulher podia se destacar na sociedade muito facilmente. Na sociedade judaica, para vocês terem uma ideia, nem se contavam na família, nem se contavam as mulheres. Quando se contava quantos filhos tem, tem 5, mas só contando os homens. A família de Adão diz que teve 3 filhos, ninguém sabe quantas mulheres teve. A família de Noé também teve 2 filhos, 3, né? Sem Cão e Jafé, né? 3 filhos. E quantas mulheres teve? Ninguém sabe. Moisés saiu do Egito para Canaã levando 600 mil homens. E quantas mulheres tinham? Ninguém sabe. Então, quando uma mulher era pega em ato de adultério na sociedade judaica, ela era apedrejada até a morte. E o homem que estava adulterando com ela, acontecia o que com ele? Não acontecia nada. Então, uma sociedade cheia de injustiça contra as mulheres. E qual é a desculpa? A desculpa é porque foi Eva que pecou primeiro. O cristianismo trouxe essa cultura também.
Tanto é que, até muito recente, o Brasil, as mulheres não tinham direito a voto. Não é verdade? E alguns países ainda, algumas culturas, as mulheres não têm direito a voto, as mulheres não têm direito a escolher sua vestimenta, as mulheres têm que sofrer circuncisão ainda. Então, todo tipo de injustiça, de opressão e sufocamento as mulheres sofreram ao longo da história. A desculpa dos homens, com a sua natureza arcangélica, é que é porque foi a mulher que pecou primeiro, foi ela que derrubou o homem. E por isso, então, sufocaram as mulheres, não deixando as figuras femininas que Deus tinha preparado aparecer. Então a Bíblia se refere a algumas pessoas que Jesus tinha muito carinho. Marta, irmã de Lázaro, Maria, né? Madalena, Jesus mostrou muito carinho também. E devia ter outras que não apareceram. Jesus nasceu na manjedoura por quê? Porque Deus quis que Jesus nascesse na manjedoura? Não nasceu na manjedoura porque Deus quis. Nasceu porque não havia lugar onde fosse acolhido. Porque não havia lugar para Jesus ser acolhido, ou Maria ser acolhida para dar luz ao filho. Porque já eram vítimas de preconceito. A sociedade sabia que a gravidez não era fruto de José. E por isso, nenhum parente queria acolher Maria para dar luz ao filho. Jesus, tanto Maria quanto José já foram discriminados na sociedade, porque Maria foi para a casa de Zacarias, do sacerdote, e de lá saiu grávida. Ninguém sabe de quem, né? Diz que foi do Espírito Santo, agora só Deus sabe quem que o Espírito Santo usou, né? Então não havia ninguém que quisesse, não havia lugar onde Maria pudesse ser acolhida. Porque pela lei judaica era para ser apedrejada até a morte. No entanto, Deus apareceu em sonho e ordenou a José que acolhesse Maria e a aceitasse como se fosse, e assumisse Maria como seu legítimo esposo, como pai até mesmo do filho, né, que estava no ventre dela. Caso contrário, Maria seria apedrejada. Então era muito difícil para Deus levantar uma mulher e apresentar para a sociedade, para fazer par com Jesus naquele tempo, para um povo tão cheio de vaidade, tão cheio de ignorância e especialmente cheio de vaidades. De forma que Jesus teve que morrer como uma pessoa solitária, sem cumprir toda a destinação de Deus para a sua missão, que era fazer o renascimento completo, não apenas regenerar a humanidade, mas fazer com que ela renascesse como filhos e filhas de Deus. Então, mesmo 2000 anos que se passaram, as pessoas que têm fé em Jesus continuam sem experimentar o renascimento espiritual. Continuam vivendo, sentindo e experimentando os mesmos sentimentos de dor, angústia, tristeza e profanação que as pessoas do mundo enfrentam e morrem lutando e combatendo, debatendo-se contra a iniquidade, como se fossem filhos das trevas, porque na verdade eles não enfrentaram o processo final do renascimento. E nós sabemos que, assim da mesma forma como Deus para gerar a humanidade preparou Adão e Eva, para regenerar preparou Jesus, mas não apenas Jesus. Preparou também o cônjuge, a esposa do Messias, a mãe, né, para dar o renascimento, para enfrentar a gestação e parir a humanidade nova. Uma vez que isso não aconteceu, Deus tem que preparar a segunda vinda, o Senhor do segundo advento tem que vir.
uma vez que o Senhor do segundo advento vem, as pessoas terão que ser novamente regeneradas. E elas terão que entrar pela medula óssea do Senhor do segundo advento. Eles terão que entrar na medula óssea do Cristo, né? E terão que passar pelo ventre da mãe para experimentar o renascimento. Nós sabemos o nosso caso como membros da Igreja da Unificação, que tivemos, né, a conexão com o verdadeiro Pai ao longo de muitos anos de nossas vidas, estabelecemos uma conexão forte com Ele. Mas não prestamos atenção que nós tínhamos que entrar no ventre da nossa mãe, né? Que nós teríamos que entrar no ventre de uma mulher verdadeira, de uma filha verdadeira de Deus, para podermos nascer. E quando começamos a enfrentar esse nascimento, essa gestação, né? A mãe ficou em gestação durante muitos anos, e na hora de parir os filhos, aí começa o quê? Uma confusão tremenda, né? Começa um fuzuê, um lamento, um protesto, um monte de filhos, vários filhos chorando, né? E protestando, aquele barulho tremendo, exatamente igual ao neném quando está saindo da barriga da mãe. O fato é que nós teremos que nos acostumar e teremos que nos livrar desta cultura machista que o arcanjo criou na sociedade humana. A cultura onde apenas os homens são divinos, apenas os homens têm poder, apenas através dos homens vem a salvação. No entanto, tanto o masculino quanto o feminino são obras da criação de Deus e são frutos da natureza de Deus. E nós temos que aprender como fazer o casamento entre a natureza masculina e a natureza feminina. Porque enquanto nós não aprendermos a casar a natureza masculina, que aparentemente à primeira vista é divergente, né? Ou são divergentes, são contraditórias. Às vezes parece que existe tanta contradição entre a natureza da mulher e a natureza do homem, que quando você junta os dois, a tendência primeira às vezes é amar e a segunda é combater, né? A primeira tendência é aquele romancismo e depois vem o combate. Porque quando o amor está aflorando, ou está na flor da pele, aí os olhos ficam completamente cegos, né, para as divergências. Mas quando passa aquela fase do amor que aflorou, aí então as divergências começam a se destacar, né? E ao invés de fazer a fusão das naturezas masculinas e femininas, então as pessoas optam pelo divórcio, pela separação. E a Bíblia diz o quê? Deixa o homem sua família, se junta com a sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Ou seja, porque o propósito é fazer a fusão da natureza masculina com a natureza feminina. E até chegar no ponto quando você não percebe mais a diferença entre ambos, né? Ambos começam a se comportar como se fossem a mesma pessoa. E esse é um trabalho que Deus, Ele não se dispôs a fazer no lugar dos seres humanos. É uma missão que Deus confiou, que Deus transferiu para as suas criaturas, para os seus filhos, pretendendo que estes se convertessem na sua imagem e semelhança. E nós só conseguimos nos converter na imagem e semelhança com Deus quando nós ultrapassamos todas as barreiras, todos os obstáculos que a vida conjugal oferece. Ou superamos todas as divergências do relacionamento. Isso realmente é muito desafiador. É desafiador especialmente porque nós fomos criados já com uma cultura extremamente machista. Nós não fomos criados para uma cultura
para uma cultura conjugal, na verdade. Nós fomos criados em uma cultura que brotou, na verdade, do arcanjo Lúcifer, uma vez que os anjos são de natureza masculina, então a natureza masculina prevaleceu absolutamente em todas as culturas na Terra. Em alguns momentos, algumas sociedades já praticaram, já estabeleceram culturas matriarcais, são culturas centralizadas na mãe, mas também não está certo, porque a cultura não deveria ser nem patriarcal e nem deveria ser matriarcal. A cultura deveria ser conjugal, onde os valores masculinos e valores femininos são exaltados igualmente. Então, se nós não aprendermos, se o homem não aprender a valorizar e proteger a natureza feminina, e se as mulheres, como surgiu agora o movimento feminista, que é um movimento de reação e oposição aos homens, o ser humano está sempre produzindo tragédias, sempre disposto a criar conflitos e dificuldades para a sua própria existência. Ao invés de prover solução para os problemas da humanidade, as pessoas estão sempre provendo um problema maior para dificultar ainda mais a sua vida. Os machistas oprimiram as mulheres ao longo dos anos e depois surgiram as feministas para resistir, reagir contra os homens e difamar os homens. Sendo que nós sabemos que a cultura que Deus pretende criar é uma cultura conjugal. É uma cultura onde os valores masculinos e femininos são exaltados, são louvados e são engrandecidos igualmente. Enquanto nós não formos capazes de compreender esse valor, nós não somos nem, na verdade, dignos do sexo oposto. A gente pensa às vezes que a gente não quer, mas às vezes a gente não está sendo digno, porque nós não aprendemos a valorizar o sexo oposto. O sexo oposto não, o sexo complementar, porque não existe oposição nessa sexualidade. É o sexo complementar. Ai de um se não fosse o outro, né? Ai de um se não fosse o outro. Não iria a lugar nenhum e nada poderia construir. Então, quando o neném nasce, os primeiros dias, eles vai ficar mais sob os cuidados da mãe ou sob os cuidados do pai? Onde é que o neném se alimenta? No corpo da própria mãe. E quem é que dá banho no neném nos primeiros dias? Ou quase todos? É a mãe, né? O pai faz algumas coisinhas também, aqui e acolá, numa situação de emergência, o pai vai dar banho, mas quase sempre é a mãe que dá banho no neném, especialmente os primeiros banhos. Quando já está maiorzinho, o pai começa a dar assistência, né? Mas nos primeiros dias a mãe geralmente faz tudo: banho, comida, trocar de roupa, quer dizer, assistência quase 100% é da mãe nos primeiros dias da nossa vida. Quase 100%. Então é a mãe que nos ensina a dar os primeiros passos na nossa vida. E o pai, ele se ausenta em busca de prover o sustento, e garantir o sustento, prover outras necessidades. Ele não perde o seu valor por isso, né? Não deixa de ter o seu valor, mas em termos de atendimento, quem faz o atendimento direto do filho é a mãe nos primeiros dias. Então Deus, ele sempre esteve esperando por um momento da humanidade, quando pudesse erguer alguma mulher que pudesse dar assistência à humanidade nos seus primeiros passos. Deus, ele sempre esteve procurando, um momento e oportunidades para erguer uma mulher. Só que o arcanjo Lúcifer e os anjos do mal, sabendo disso, fizeram o quê? Sempre, imagine se os homens de Deus foram mortos na sociedade, foram sufocados, oprimidos e mortos.
mesmo vindo carregando todo o poder e a glória que Deus derramou sobre eles, foram perseguidos, ridicularizados e mortos. Agora eu pergunto para vocês, e as mulheres que Deus pretendeu levantar, que Deus preparou para erguer na sociedade? Nenhuma delas conseguiu, quase nenhuma delas conseguiu se levantar. Para vocês terem uma ideia, a única santa que existe no catolicismo, né, é Santa Joana d'Arc. Só é conhecida como Santa Joana d'Arc por quê? Porque ela se disfarçou de homem e entrou no exército. Se ela não tivesse disfarçado de homem e entrado no exército, não teria se destacado, não teria feito nada da obra de Deus. Ah, mas tem Maria. Maria só depois de morta que começaram a exaltar. Mas enquanto viva, por pouco não foi morta também. Então, meus irmãos, a fase final da providência de Deus, nós temos que ir nos acostumando. Infelizmente, nós não fomos preparados para isso. O cristianismo não é preparado, o mundo não é preparado, mas a realidade é que nós temos que entender que o projeto de Deus ele se concretiza através de um homem e uma mulher. E nós, da mesma forma, aqueles que não são membros da unificação, da mesma forma que eles procuraram um homem, né, como figura, como um modelo, né, para se espelhar ou para se enxertar, eles também têm que entender que a Bíblia, quando fala sobre a mulher que estava grávida com dores para dar luz no Apocalipse, e que deu à luz a um filho varão que vai reger as nações com vara de ferro, depois é arrebatado para Deus até o seu trono, essa mulher não pode ser considerada como a igreja, como fazem os cristãos, porque não querem admitir que Deus possa levantar uma mulher para contribuir, cooperar diretamente com a salvação da humanidade. Então, eles transferiram essa expressão de mulher para a igreja. Então, é a igreja que está gritando com dores de parto para dar luz. É a igreja que está vestida com linho finíssimo, branco e resplandecente. É a igreja que é perseguida pelo dragão, corre para o deserto. E o dragão lança água para engolir a mulher e o seu filho e evitar de nascer. E é a igreja que lá no deserto gera um filho, um varão que vai reger as nações com varas de ferro. Ou seja, os cristãos, eles evitam a todo custo admitir que Deus tem uma providência através da mulher. Porque a sua natureza enraizada, a natureza machista enraizada, não admite que o mesmo amor, o mesmo afeto e a mesma providência que Deus tem para com o homem, tem para com a mulher. Ah, mas não está escrito na Bíblia. Infelizmente, está escrito sim, mas a Bíblia tem algumas referências que não suportam essa teoria, porque também a Bíblia foi escrita por pessoas em uma cultura machista e que infelizmente absorveram também a cultura machista, mesmo sendo pessoas escolhidas por Deus. E se não fizesse isso, também os seus escritos não aceitariam, não teria aceitação na sociedade. Ou você, a sociedade é assim, ou você diz aquilo que eles querem ouvir, ou eles queimam os seus escritos. É assim como também, né, o que eu estou falando aqui, né? Muitas pessoas deletarão o vídeo porque tem coisas que não lhe agradam, ainda que a sua consciência diz que é verdade, ainda que o seu coração diga que é verdade, ainda que a lógica seja perfeita, mesmo assim, como incomoda o seu coração, uma vez que não está acostumado, prefere deletar, né? Agora, o deletar nosso não significa o deletar de Deus.
Em determinado momento, o poder de Deus chega no ponto onde a sua vontade será imperativa. Chega no ponto quando a vontade de Deus ela se cumpre, independente se as pessoas querem ou não querem, se elas apoiam ou não apoiam. Então nós estamos chegando num ponto na história, chegamos ao ponto na história humana quando nós devemos fundir a natureza masculina com a natureza feminina para realizar o projeto original da criação de Deus, que diz que homem e mulher se tornam uma só carne. Por isso também a Bíblia diz em Apocalipse: bem-aventurados os que são chamados a participar da ceia das bodas do Cordeiro. O que é a ceia das bodas do Cordeiro? Existem bodas só com um homem ou com um pai e um filho? Os cristãos são considerados filhos de Jesus, né? Existem bodas com pais e filhos? Não. Bodas, só pode existir bodas se for com um homem e uma mulher. Não, mas a igreja que é a noiva, né? Diziam os cristãos. A igreja que é a mulher. Por que a igreja é a mulher? Só porque a igreja é um termo feminino, né? É feminino no Brasil, pode ser que em outros lugares não sejam. Então a Bíblia diz que muitas revelações, muitas coisas serão ditas nos últimos dias, e é necessário que profetize novamente a muitos povos, nações, línguas e reis. Mas infelizmente, né, a humanidade não está preparada, apesar de que a Bíblia alertou, a humanidade não está preparada para as novas profecias. Ela está apenas querendo consumir aquilo que é tradicional, aquilo que é histórico, aquilo que é conservador. Mas a profecia não é nada de conservadora. A profecia é revolucionária. E Deus então tem que preparar novamente o coração das pessoas para admitir o renascimento através da mamãe e nascer sem protestar. O neném, quando vai nascer, às vezes ainda tem que tomar um tapinha, né? Porque nasce sufocado, ainda tem que tomar um tapinha para nascer, né? Então espiritualmente é a mesma coisa. Se a gente não tomar um tapinha, às vezes a gente não nasce, né? Não é verdade? Se não tomar um tapinha, aquele ali mesmo já tomou uns tapas aqui, não foi? Se não der uns tapinhas, não nasce. Ou nasce e não consegue respirar. Então o médico dá uns tapinhas para começar a respirar e encarar o mundo novo que está diante de si. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Amém. Pela atenção de todos, e que possamos compartilhar as novas revelações de Deus, para que o mundo vá entendendo e vá se acostumando.